Ah, é verdade. Amo vocês. Boa noite, queridos. Boa noite. Paz seja convosco, amém. Sabe que uma vez eu fui jantar na casa de um juiz de direito e o genro dele também era juiz. E a conversa estava boa. Sabe, Randel, aquela conversa de família. Ia para lá, ia para cá. Acendendo, daqui a um pouco chegou o genro que era juiz. Virou uma xaropice aquela conversa. Boa noite, excelência. Oh, excelência, seja bem-vindo, excelência. Como a excelência está? Eu estou bem, excelência. Você, excelência, eu também estou bem, excelência. Eu disse, puta que merda, eu estou num tribunal, cara. Ninguém me falou que eu vinha para um tribunal. E a coisa rolou isso. Como a excelência está? Ora, excelência, estou bem. Essa semana foi muito atribulada, porque tive muitas audiências. Não, excelência, nem me diga. Tem dias que nós nem sabemos o que vamos fazer. Eu olhei assim, cara, o que eles estão fazendo com uma reunião de família? Resumindo, a coisa ficou tão chata que os dois ficaram num canto da sala, sentado, cada um numa poltrona, e tudo que tu escutava de longe era excelência, excelência, excelência. Era dois peru, peru, glu, 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 peru, glu, 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 peru, glu, 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 peru, glu, glu. E você já vai entender por que eu estou falando isso. Os médicos, quando se encontram, falam de questões da medicina, de avanço, de conhecimento, de estudo, de graduação, pós-graduação, de especialização. Os jogadores de futebol, quando se encontram, eles falam da melhor jogada, do formato como tem desenvolvido uma técnica de recuperação de lesões, e falam de coisas afim. Os policiais, quando se encontram, falam das ocorrências que enfrentaram naqueles dias, e assim por diante. Mas uma família, quando se encontra, fala de coisas da família, não fala de outras coisas, porque é uma perda de tempo nós ficamos divagando em assuntos que os outros não entendem. É uma perda de tempo, porque eu poderia vir aqui com uma excelente homilética fazendo uma exegese. Alguém entendeu o que eu falei? Homilética e exegese? Homilética não é omelete, e exegese também não é. Sabe, quando você começa a tentar impressionar as pessoas com a ignorância do seu conhecimento, com a estupidez da sua justiça, e a justiça do homem, ela é uma forma patética de tentar ressarcir alguém de um problema que ele passou, porque a justiça do homem, ela é falha. A justiça verdadeira somente é de Deus. Sabe quando minhas medalhas, elas me importam mais do que minhas cicatrizes? É porque a minha vida se tornou fútil e até inútil. Sou pastor hoje de uma igreja grande, linda, né? Deve estar lá. Nós não contamos, não é boi para contar, mas deve estar uns 2.500 membros hoje, mais ou menos. Né, Ezequiel? Deve estar por aí, né? Não é boi, a gente não conta. Mas o que eu sou, senão alguém que recebeu uma carga vinda da parte de Deus e dos meus pais, dos meus avós? Quem eu sou? Quem você é, Brandel, se não foi a moral que a tua mãe desenvolveu nesse bairro, a honestidade correta e justa para um dia dizer assim, esse menino é filho de gente boa? Quem você é? Se não alguém que é o fruto de alguém que semeou. O que é o ascendino? Se não é alguém quando todo mundo lutou contra, mas tem uma comunidade que acreditou, porque o teu caráter, a tua moral provou que você era um homem certo, que eles podiam acreditar. Quem somos nós, se não fruto de alguém que acreditou em nós? Quem somos nós? Se não o próprio Deus. Conta uma historinha que quando Jesus voltou para o céu, depois da ressurreição, ele chega no trono da glória, da graça, e aí os anjos rodeiam, e os querubins, e Senhor, como é que foi na terra? Foi assim, foi assado, e eu um dia estava com 12 anos lá no templo ensinando, e foi contando os anjos em volta, e 30 dias, 40 dias de jejum, Satanás aparece, eu respondo ele com a palavra, e aí no final eu fui levado para a cruz, e agora eu estou aqui, e agora se eu não estou aqui, e eu deixei homens e mulheres que vão levar o que eu ensinei. E um anjo fez uma pergunta assim: Senhor,
Mas se eles falharem, qual que é o plano B? Qual que é o plano B? Jesus olhou e disse assim: cara, não existe plano B. Porque ninguém frustra Deus. Porque se eles ficarem calados, as próprias pedras se levantam e clamam. Ninguém frustra Deus. O céu e a terra vão passar, fiquem tranquilos. O meu avô, ele evangelizou o norte do estado de bicicleta com violão nas costas. O violão dele hoje é meu, está lá na minha casa. O violão, esse ano, ele fez 102 anos, o violão do meu avô. Ele é de 1922. Até tem que levar lá para o meu escritório, lá para a igreja. Está lá guardado lá em casa, eu tenho que levar para lá. Ele dava de bicicleta. Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá, Garuva, São Francisco do Sul, Barra do Sul, Barra Velha, de bicicleta. Ele construía barcos. E ele, fim de semana, ele ia evangelizar de manhã cedo de bicicleta pregando. Hoje, eu ando de avião. Quarta-feira eu estou indo para a Suíça. Eu tenho pastores que eu cuido lá. Vou ficar 10 dias com eles. Volto, fico 12 dias no Brasil. Vou para a Ásia, cuido de pastores lá. Volto. Quem eu sou, se não fruto de alguém que carregou isso na bicicleta? A grande verdade é que nós estamos todos vivendo um tempo planificado por Deus, estabelecido por Deus. Se oxalá, se nós entendêssemos os planos de Deus a fim de que pudéssemos viver no centro da sua vontade. O mundo está em polvorosa. Quando nós aqui que estamos tão do lado do Rio Grande do Sul, para nós é até meio assim que parece que inconcebível, né? Cara, como é que pode? Aqui no meu vizinho está o maior pé d'água, o mundo está caindo, o céu está desabando e nós aqui não cai nenhuma gota. Parece até um negócio meio... E eu desde que começou assim, Jesus, não deixa vir para cá, não deu. É porque, cara, uma simples mudança de vento, era nós que estávamos naquele estado. Uma simples mudança de vento, só mudou de direção. Tamanha vulnerabilidade que nós temos. O mundo está em polvorosa. As coisas estão acontecendo de um jeito assustador. E elas estão tão preocupantes que nós precisamos começar a nos afinar com Deus, com a sua palavra, para entendermos os tempos, os sinais, as estações e o propósito pelo qual nós ainda estamos sobre a igreja, sobre a terra, como igreja. E o mais terrível é que não tem para onde fugir. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se orar o bicho some. Então já começamos por aí. Não tem para onde fugir. Não tem como alguém dizer assim: Elon Musk, me dá uma carona no seu foguete para ir para Marte. E eu lhe pergunto: o que você vai fazer em Marte? Será que você é burro? Um nível de radiação que nosso corpo humano não suportaria. Nós morreríamos de câncer, tomado de câncer no primeiro ano, pela irradiação solar. Para você plantar um pé de alface, você tem que criar toda uma estrutura como na Terra. Para um pouquinho, Elon Musk me leva para Marte. Uau, não dá para ir para Marte. Ou achar um planeta que agora que parece que tem. Ele fica daqui a mais ou menos 800 mil anos-luz. Isso quer dizer 800 mil anos daqui. Então nós vamos o quê? De Ferrari? Não tem para onde fugir. Mas existe aonde se esconder. Não tem para onde fugir, mas tem aonde se esconder. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nós temos que começar a entender qual o nosso papel que nós somos sobre a terra como igreja. Eu comecei falando do jeito que eu comecei para você compreender um pouco da evolução dos tempos. Porque às vezes nós temos a impressão que nós estamos vivendo dentro do tempo que é.
E na verdade o tempo que vivemos, ele nada mais é do que uma evolução dos tempos passados. Houve um presidente dos Estados Unidos, por exemplo, eu não lembro o nome dele agora, me perdoe, já estudei faz tempo. Ele fez uma declaração quando surgiram as máquinas a vapor. Ele disse assim: a máquina jamais substituirá o cavalo. Na verdade era um burro falando. Os cavalos hoje, irmão, basicamente são só para esporte no mundo. Ele disse: as máquinas jamais substituirão os cavalos. A força do cavalo. Meu carro está ali na rua, tem 176 cavalos de potência. Já se mede a potência do carro na força que o cavalo tinha. Tipo assim, cavalo não precisa mais de ti, porque só aqui cabe. Às vezes é 300 cavalos no motor e um burro dirigindo, inclusive. Ficou tudo no bicho, mas sabe a evolução dos tempos. Eu sou filho de pastor, neto de pastor, então eu lembro uma vez, papai pastoreava uma igreja numa favela em São Paulo. Eu tinha 6 anos de idade. Era bem perigoso já na época. Eu lembro que o chefe da bandidagem na favela foi para a porta da igreja, uma igreja pequenininha, bem pequenininha, meu pai pregando, e o cara começou a berrar na porta, zombando. Minha mãe foi falar com ele, ele deu um tapa no rosto da minha mãe caiu, ele puxou os 2 revólveres da cintura e dava tiro na porta da igreja. Eu tinha 6 anos, eu vendo aquilo, baixaram a porta de ferro da igreja, ele não conseguiu tirar para dentro, ele tirava para cima, pá, igual um doido. No outro dia pegaram ele e deram quase 50 facadas no cara, e o bicho não morreu. Só que ficou babando na mão dos outros esta vida. Deus não queria ele morto, Deus queria ele arrependido. Só que um dia o papai chegou e disse assim: aqui na esquina, saí da favela na rua principal mais fora, alugaram um terreno bem grande, limparam e armaram uma tenda. Tem uma tenda armada e tem uns irmãos lá pregando, é a Cruzada Nacional de Evangelização. Nós vamos fechar a igreja, vamos para lá junto com eles. Eu tinha 6 anos e nós fomos. E ali eu via quadrangular nascendo no Brasil. E hoje a quadrangular não está mais em tenda. Cada prédio lindo, cada templo lindo. A evolução dos tempos. O tempo passa e as coisas elas vão mudando. Só que Deus continua o mesmo. Uma geração vem, outra geração vai. Para Deus, tudo planificado, tudo está dentro dos seus planos, os planos eternos. Só que nós precisamos perceber que esta é a nossa geração de fazermos algo pela próxima geração. É a nossa vez agora. Aquela história de pais ricos, filhos nobres, netos pobres. Aquela tempo difíceis fazem homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos fazem tempos difíceis. Essa história não cabe para a igreja, ela não pode, porque cada geração que passa, a Bíblia Sagrada revela dos heróis da fé, homens e mulheres que estão escritos na Bíblia, mas que passaram pela história que talvez a gente nem se lembre. Vamos falar do Gruna, que chegou lá em Belém? Vamos falar de Aimé, que começou um projeto? Vamos falar do missionário Manuel de Melo, que era perseguido? Vamos falar de Davi Miranda? Heróis da fé, homens que entenderam a sua geração, mulheres que entenderam a sua geração e fizeram algo pelo reino. Não gastaram a sua vida com coisas que são passageiras, que nada mais são do que coisas já perdidas, coisas que já ficaram no tempo. A decisão, ela é algo que muda a história de todo mundo. As oportunidades, elas vêm todos os dias. A oportunidade de pecar, ela vem para todos. Para todos sem exceção. Eu vi a declaração de um dos líderes da nossa cidade, líder evangélico, um homem de uma moral ilibada, o homem que com certeza nos 80 anos de idade já, ele viu a declaração dele, há pouco tempo atrás ele falou assim: quando eu chegar no céu, um homem de 80 anos já hoje, 80 e poucos anos, quando eu chegar no céu eu quero saber de Deus, por que a gente não deixa de gostar de mulher depois fica velho? Isso é muito legal. Tipo assim, ele é um homem de Deus, mas ele é homem. Então ele não estava declarando uma fraqueza, ele estava dizendo assim: essa é a porta que eu vigio, essa eu não posso baixar a guarda. Sabe, quando nós começamos a perceber a importância que nós temos e o que estamos fazendo de fato pelo momento que estamos vivendo.
Talvez alguém diria, pô, é loucura fazer isso em nome do amor às pessoas, amor a Deus, obra de Deus. Loucura não fazer nada por amor ao dinheiro. Loucura não fazer nada por amor à fama. Loucura não fazer nada por amor a uma aposentadoria que ela é fatídica diante da morte, que é iminente. E quando nós começamos a pensar no que é eterno de fato, começamos a nos preocupar com o que estamos fazendo. Por exemplo, perdoai assim como eu perdoo. E por que não consegue liberar perdão para as pessoas quando erram contra a gente? E queremos o perdão? Que perdão que merecemos? Não somos perdoados. Uma intensidade bíblica, uma intensidade de vida cristã, que ela vai dizer assim: você é um nada criado por Deus, com direito a nada, que não tem nada para ti na eternidade, e que Ele está lhe dando uma oportunidade de ser alguma coisa e ter uma herança eterna. Você quer? Aí ele perguntaria, um nadinha vai dizer aqui: não, eu quero continuar sendo nada, eu quero ser um nada, porque sou nada, e nada, eu nasci assim, eu vivi assim, eu quero morrer assim. E quando é dado a um nada uma oportunidade de ser algo por toda a eternidade, por que ele não desperta para isso, já que não há nada além disso? Não tem para onde fugir, mas tem aonde se esconder. Se você puder abrir a Bíblia comigo, no livro de Lucas, capítulo 18. Lucas 18, lá no verso 35, por favor. Eu prometo que não vou me alongar, porque sei que tem muita coisa para acontecer hoje aqui ainda. Verso 35 em diante diz assim, Lucas capítulo 18, verso 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Preste atenção. O cego, ele não tinha visto Jesus, mas ele tinha ouvido falar de Jesus. E um dia ele ouve um barulho de novo, ainda que ele não enxergava, ainda que ele não estava vendo nada, mas havia um barulho que o inquietava. Ele disse: uau, o que está acontecendo? Ninguém precisou falar para ele como Eunuco e Filipe: eu vou te explicar o que está acontecendo. Não. O cego já ouvira falar de Jesus, sabia que ele era um varão poderoso em milagres. E quando dizem: ó, Jesus, o Nazareno, ele que está passando, na hora ele não falou com mais ninguém, ele se dirigiu a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele quebra o protocolo, ele rompe com a religiosidade, ele rompe com os usos e costumes de sua família, ele rompe com tudo, com o conceito cultural que havia. Tanto que ele se tornou alguém que era perturbador. Ele diz: eu ouvi Jesus, eu preciso que ele olhe para mim, eu preciso que ele toque em mim. E ele começa a berrar desesperadamente. Houve um barulho, alguém está movimentando a cidade, alguém está movimentando esse bairro, eu preciso ver o que está acontecendo. Cale-se, homem, você está incomodando. Não, eu não posso ouvir a voz de quem não acredita. Eu acredito. Eu acredito. E é legal que quando Jesus chama ele, estava na cara que ele era cego. Ele estava assim. Aí Jesus: o que tu queres que eu te faça? Que eu veja. Tu não quer prosperidade? Tu não quer uma cura? O que tu quer? Eu só quero enxergar. Eu quero começar a ver.
No outro texto diz que quando ele se levanta, ele tira a sua capa e ele joga a capa de mendicância, ele abre mão de uma vida miserável. Ele diz: chega, eu sei que hoje eu vou ter um encontro com Jesus. As oportunidades que nos vêm, elas não dizem respeito à exclusividade para mim ou para você. Elas dizem uma oportunidade que Deus dá todos os dias. Uma oportunidade de mudar a estação, de virar a chave, de mudar a história, de mudar a vida. Porque a vida ela não é feita de oportunidades agora, mas ela é feita de decisões. Eu não sei quantas pessoas estavam doentes enquanto Jesus passava de Jericó indo para Jerusalém. Talvez mulheres com fluxo de sangue com hemorragias intensas. Talvez homens aleijados, feridos. Talvez passou Jesus por uma casa que havia velório. Todo barulho, toda inquietação, todo ouvir falar do homem poderoso em milagres não moveu com essas pessoas, mas ele cita um homem no caminho que ele diz: uau, é o Cristo, é o do milagre, eu quero falar com ele, eu preciso de mudança. A vida não é feita de oportunidades, é feita de decisões. E o maior estrago da igreja nesses dias é que nós ainda estamos correndo atrás de coisas que o Senhor não está mais apresentando. Quando nós paramos para ouvir as cartas de Apocalipse, as 7 cartas das 7 igrejas, Laodiceia, Filadélfia e assim por diante, as 7, todas as cartas elas encerram da seguinte forma: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem pode ouvir? Quem está disposto a ouvir o que eu estou falando nesses dias? Quem está disposto a entender o que eu estou anunciando? Nós enfrentamos uma situação essa semana de uma pessoa que serve a Jesus lá no Rio Grande do Sul, de uma cidade atingida pelas chuvas. A esposa trabalhando, ajudando lá na igreja e dividindo os bens. A casa deles não pegou água, mas estava o emprego, a empresa que ele trabalhava ficou um caos tudo. O marido, ele foi para a igreja chorando e ele não aguentou e viu o pastor orar por ele, porque ele já tinha montado em casa um esquema para assassinar a esposa e os 2 filhos e se suicidar também. Um irmão em Cristo servindo a Jesus dentro da igreja. Por quê? Porque ele não conseguia ver diante do caos o que a palavra anunciava. Porque para quem conhece a palavra, esses dias, eles nada mais são do que dias que antecedem a volta de Cristo. O Senhor falou assim: quando essas coisas começarem a acontecer, levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção é próxima. O que ele quis dizer? Nesses dias, os homens ficariam desesperados, cabisbaixos, depressivos, angustiados, mas vocês não, pelo amor de Deus, levante vossas cabeças, porque eu tenho uma palavra anunciada, é o tempo da minha volta. Eu tenho falado, será que vocês estão ouvindo? Eu até diria que não é o tempo de uma boca profética. Para mim é o tempo de um ouvido profético. É um tempo de ouvir o que Deus está falando. Porque quando nós começamos a olhar em volta de nós, há uma desesperança em todos os ambientes. Estamos com nossos 2 irmãos que são da área da política. Quando tu olha para a política mundial, está um desespero. O presidente, o primeiro-ministro de uma nação, esqueci o nome, sofreu atentado agora, ontem. O cara levou um tiro na cabeça e no peito. Então não foi tiro de aviso, foi tiro para matar. O mundo está numa polvorosa. Olha a pandemia. Na pandemia ficou provada que a ONU é mais perdida que cachorro caído de mudança. Ficou provado. Quando nós olhamos para o quadro da saúde, entramos em desespero, porque hoje nós sabemos que quem determina o sucesso e o fracasso de uma doença é a indústria farmacêutica. Não são mais os cientistas que estudam a cura de doenças, é a farmácia que compra a patente do remédio e ela diz: nós vamos ganhar tanto, cura esse não cura. Quando nós olhamos para a indústria automotiva, vira uma palhaçada. Você paga no preço num carro que quando tu olha um carro e tu diz assim: o que justifica esse carro valer 200 mil reais? Quando nós olhamos para o quadro mundial, há um desespero
O mundo está em polvorosa. A Bíblia Sagrada fala que lá em Apocalipse capítulo 6, Deus chacoalharia o mundo. E os reis da terra, eles iam procurar as montanhas para se esconder as cavernas e diriam: caiam sobre nós, caiam sobre nós. Disse, não, ninguém vai cair sobre ninguém não. Vem cá que eu estou tratando todo mundo. Quando ele fala assim, procurariam as montanhas e se esconderiam em cavernas. O que está falando Apocalipse capítulo 6? Bunkers. Que os bilionários estão cheios de bunkers pela terra espalhado para se enfiar na hora que der uma grande... Eu ia falar merda, mas não vou falar que eu sou pastor. Falei. Na hora que der um grande problema, vão todos se enfiar nos bunkers. E está escrito Apocalipse capítulo 6. E os grandes da terra fugirão para as montanhas, se esconderão nas cavernas e dirão: cai os montes sobre nós. Quer dizer, Deus assim, não. Pode ir todo mundo para fora, ninguém vai ficar livre disso não. Para mim está muito claro que nesses dias o grande problema da igreja vai ser discernir o que o Espírito Santo está falando. O que o Espírito Santo está anunciando, o que os sinais estão falando. O que está acontecendo? A igreja, ela está posicionada sobre a terra ainda porque Cristo não voltou buscá-la. Mas pouca coisa falta para acontecer. E por favor, não é discurso de alguém que está com 59 anos, daqui um pouco, meu Deus, tomara que Jesus volte para mim não morrer. Aliás, segundo Paulo, viver é Cristo, vai morrer é lucro. Até porque, irmão, a Bíblia Sagrada diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Então é o seguinte, quando chegar a galera que foi arrebatada, os mortos vão estar na primeira fila. Nós vamos ter que sentar no fundão, porque os mortinhos vão estar tudo na cadeira da frente, lá na boda do cordeiro. Está lá, os mortos ressuscitarão primeiro. Então agora eu já penso, cara... Eu acho que eu vou querer morrer antes, que eu sinto lá pertinho de Jesus, ressuscito. Depois que eu estou lá sentadinho, deixa chegar o Horácio, vai ficar velho mesmo, vivo aqui até Jesus voltar. Vai chegar o Horácio, fica lá no fundão, que eu já cheguei primeiro. Sabe assim, quando tu para olhar para a Bíblia Sagrada, tu vê coisas tão lindas que dizem para nós que nós somos enriquecidos pelo Espírito de Deus por causa das promessas que há na palavra. Então não há mais tempo de perder tempo com as coisas que já estão perdidas, que já eram. E eu não estou falando de entregar o mundo na mão de Satanás. Eu estou falando de trabalhar, conquistar, avançar, vencer, mas não tirar os olhos do céu. Porque se olharmos para a terra, se você parar para olhar meia hora de noticiário, você entrou em depressão. Não alimente a sua mente com isso. Eu sei da situação que meus irmãos gaúchos estão enfrentando. E nós estamos ajudando. Já mandamos algum dinheiro para pastores que nós estamos descobrindo. Hoje já mandamos mais uma boa quantidade. Mas nós estamos pegando e mandando, não estamos nem aí. Gente séria, estamos mandando mercadoria, estamos ajudando. Mas por favor, eu não posso acreditar que o mundo está perdido. O que vai ser de nós agora? Sinceramente, para mim é um tempo simples de levantar a cabeça e dizer: Jesus, na hora que tu quiser voltar, nós estamos prontos, tá bom? Vamos embora. Passa a régua, fecha a conta, ó. Uau! E aí a boda do cordeiro, a Bíblia não diz quantos anos são a boda do cordeiro. Vi gente pregando que é 1000 anos, não, 1000 anos é o governo de Cristo. A boda não fala quanto tempo, até que a boda vai ser no Kairos, então não é no tempo do Cronos. Ele pode ser só uma semana do tempo do Cronos. Aí ele volta com essa igreja gloriosa, poderosa, apoteose, nós marchando com ele na nuvem de glória. Ele governa por 1000 anos a terra. Aí depois vem a batalha do Armagedon. Mas ele diz que está chegando o tempo do arrebatamento. E o arrebatamento não vai ser apoteose. O arrebatamento vai ser abrir e fechar de olho. E aí, escutem, vão abrir a caixa de Pandora da NASA, do Pentágono, da Rússia, e vão dizer que os ETs sequestraram a gente. A gente sabia que tinha ET, estava cheio de espaçonave pela terra. Está tudo preparado. Satanás, ele não quer que o mundo entre em pânico. A Bíblia Sagrada fala que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Final de 1800 ali, quando começa a evolução tecnológica. Chega em 1900, Satanás começa a historinha de seres de outro planeta, como nunca ninguém ouviu. Antes falava de demônios e de anjos, depois mudamos para ET. E hoje todo mundo já está acreditando. Você já percebeu que todos os ET que eles tiram fotos, eles não têm sexo? Já perceberam isso? Sabe por que não? Porque os demônios são seres assexuados.
Só um idiota não percebe que são demônios aquilo. Desculpa a expressão. Sabe quando nós precisamos começar a tirar o pé da terra, tirar o olho da terra, começar a olhar para o céu? Como nós precisamos entender que nós somos sequência de um plano de Deus, de uma geração que veio para a outra, e nós estamos na ponta do iceberg, estamos no final do plano, talvez sejamos a última geração. Talvez, não estou dizendo que somos, mas de todo acontecimento, a terra não tem mais lugar para a igreja. Não há mais espaço. Pelo menos para viver em santidade. A igreja quer viver no pecado e vida boa. Agora, para quem quer viver em santidade, está muito complicado. Nós estamos vivendo dias em que a igreja precisa levantar a cabeça. Nós não podemos parar no tempo. O evangelho é o mesmo, mas a forma como ele é apresentado, ela tem que ser contemporânea, ele tem que acompanhar os tempos, as estações. O que está sendo vivido hoje. Ora, hoje nós trabalhamos muito em cima das cartas apocalípticas, trabalhamos muito em cima de Isaías, o grande profeta dos dias da volta de Cristo, falava do fim dos tempos. Então nós temos que trabalhar orientando e alertando a igreja, porque está chegando o tempo. Não tem para onde correr, não tem para onde fugir, mas existe aonde se esconder. Bem-aventurado aqueles que lavaram a sua roupa no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que têm as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ele fala assim: nos últimos dias haveriam pregadores do evangelho que, com a mente cauterizada, não pregariam mais a volta de Cristo, continuariam anunciando uma terra perfeita, continuariam anunciando uma vida de sucesso, uma vida de expansão financeira, de expansão intelectual, uma vida que, uau, você pode, você conquista, e paramos de olhar para o céu e esquecemos que isso tudo é passageiro. E fique tranquilo, nós vamos governar a terra, a igreja vai governá-la por 1000 anos. Nós seremos que vão assentar nas cadeiras dos políticos. Escreve, de todos, o Senhor já prometeu na sua palavra. Ele vai mostrar para a humanidade o que é o governo dele. Vai acontecer, mas isso é no tempo do Cordeiro. Nós vamos ver isso no tempo, na plenitude dele. Mas nós hoje estamos participando dos dias em que a Bíblia Sagrada falava: nos últimos dias. Nos últimos dias. Vocês querem ver uma coisa terrível? Isaías capítulo 4, versículo 1. Se você tiver coragem, abre a sua Bíblia aí. Está projetando aqui, que bom. Vamos só no primeiro, tá? Depois, quando eu falar, nós passamos para o segundo, tá? Fica aqui. 7 mulheres. Irmãos, quando fala de mulher na Bíblia Sagrada, fala de igreja, correto? Mulher fala de igreja. Onde é que fala de 7 igrejas na Bíblia? Apocalipse. Isaías, que é um livro profético, ele dizia: 7 mulheres naquele dia. Que dia? O grande e terrível dia do Senhor, os dias da volta de Cristo. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamados pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio, a nossa vergonha. O que quer dizer? 7 igrejas, segundo Apocalipse. As 7 tinham qualidades, mas as 7 tinham problemas. Ele diz assim: daquele dia 7 mulheres dirão: nós queremos ser chamadas de evangélica, de crente, de cristã. Nós queremos ser reconhecidos como povo de Deus. Não queremos ser chamadas de seita, nem de desviado. Só diz que a gente é o povo de Deus. Mas nós vamos comer do nosso pão e vestir uma nossas vestes. Pão fora de corpo, quer dizer, eu vou ter comunhão com o corpo que eu quero. O pão fala do corpo de Cristo. Nós não queremos comer do corpo de Cristo, queremos do corpo que nós queremos. Nós vamos produzir o nosso pão, comungaremos com quem a gente quer. Vestes fala de ato de justiça. Faremos justiça segundo o nosso entendimento, não segundo a tua palavra. E nos apresentamos como cristã. Nos apresentamos como noiva tua. Simples. O que Isaías estava denunciando era um ato de desvio da igreja. Desvio de conduta. Apocalipse, ele fala, Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3 fala explicitamente de um ato de conduta de desvio da igreja no seu caráter.
Na plenitude do que ela devia ser, ela era uma coisa, mas faltava em outras. E ele diz: oxalá você fosse fria, mas como você é morna, você me dá nojo. Quer dizer, vomitar-te da minha boca. Aí ele começa a reclamar: alinha-te com os céus, alinha-te com Deus. Nós não somos o fruto de uma pregação. É muito mais do que isso. Nós somos fruto de um plano de Deus, de um sacrifício na cruz, antes da fundação do mundo. Nós somos o projeto de Deus. Por isso precisamos entender que a terra não é o nosso lugar. Levantai vossas cabeças, a nossa redenção está próxima. Somos a igreja de Cristo. Temos um compromisso com a cruz de Cristo, que fala de sacrifício, sacrificando a nossa carne todos os dias. Temos um compromisso com a palavra, que fala de caráter, andar segundo os princípios da sua palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, encontrei Jesus. Verdade, a palavra, a vida, viver como Cristo. Encontrei Jesus, sou lavado pela palavra, agora eu vivo como a palavra. Caminho, verdade e vida. Há uma esperança sobre a igreja que está sobre a terra ainda, que ela se manifeste como a noiva de Cristo, porque ela é diferente. Nós não somos uma religião meramente. Se não fôssemos só mais uma religião, nós seríamos perseguidos com outros que seriam, mas em nenhum lugar do mundo se persegue o islamismo, o budismo, o hinduísmo, só se persegue o cristianismo. E justo a gente que não mata ninguém, que ama todo mundo, que abraça negros, brancos, pobres, ricos. Será que é coincidência? Há pouco tempo atrás, um pastor amigo nosso lá na Índia, ele me mandou uma carta chorando, uma mensagem, que ele só tinha um amigo cristão na cidade que ele estava, que era um padre que cuidava de um convento com algumas freiras e crianças órfãs. E os radicais hinduístas entraram no convento e mataram ele e as freiras, queimado, botaram fogo neles, pegaram vivos, amarraram e queimaram eles. E ele estava lá só cuidando dos órfãos. Ele mandou a carta, uma mensagem, desesperado. Ele, o único amigo cristão que ele tinha, ele perdeu. Nós precisamos entender que nós somos o povo de Deus sobre a terra, no mundo perdido. No versículo 2, aí ele diz o seguinte: naquele dia, quer dizer, no mesmo dia, paralelo, na raia 2 corria. Naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória. Aqui fala de Jesus, quer dizer, ele será desejável. Não o nome dele, não as coisas dele, mas ele será. O renovo do Senhor será de beleza e glória. E o fruto da terra, agora fala dos salvos. E o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Fala assim, o povo de Deus. 3. Será que o restante de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos? Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Agora ele fala o seguinte: Sião fala temor a Deus, Jerusalém fala o centro do propósito. Todos os que estiverem inscritos, fala do livro da vida. Ele diz, paralelamente com essas 7 igrejas que estarão fazendo uma coisa e outra, vai ter a 8ª igreja, aquela que está preparada para a eternidade. Aquela que vai estar pronta para ser arrebatada. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu anotei tudo aqui. Se nós, quando paramos para entender uma voz profética e nos posicionamos em relação a ela, nós vivemos o que ela propôs. Nós vamos viver o que ela propôs. A expansão da igreja hoje, ela tem que ser sob uma base. Jesus está voltando. As pessoas, e eu falo isso de cadeira, as pessoas não querem outra palavra a não ser: existe uma saída. O mundo está perdido. Eu estava orando a respeito do que está acontecendo no Rio Grande do Sul semana passada. Eu sei, que coisa terrível. Eu sei o que aconteceu, porque eu sei que foi algo que parou sobre aquele estado. Deus, o que está acontecendo? Se tanta gente falando tanta coisa, talvez verdade, talvez besteira, eu não sei. Deus, o que está acontecendo? O que eu posso fazer como teu filho? O Senhor falou assim: meu filho, eles vão conhecer a mim através do amor agora. Uau! Porque aquele bairrismo, aquela coisa de não, nós não cedemos. Cara, é um estado que tinha quase 90 cidades, que não tem uma igreja evangélica.
Deus falou assim: agora eu quebro o orgulho e eu me apresento através da minha igreja com amor. E eu estou falando com muitos pastores do Rio Grande do Sul. Estão dizendo assim: pastor, tu não tem a minha ideia do que está acontecendo. Eles estão vindo pedindo só um abraço para a gente. E tem gente que nunca nem olhou para a cara dos crentes, está indo lá pegar uma cesta básica chorando e agradecendo. Então eles não estão conhecendo Jesus agora através da pregação, estão conhecendo Jesus através do amor. Deus tem os seus meios, Deus tem a sua forma. Só nós como igreja precisamos ficar atentos, porque senão, irmão, nós nos perdemos diante do que o mundo está fazendo. E segundo uma máxima dos bombeiros, né, os socorristas dizem assim: no meio do caos, mantenha a calma. Lembra do incidente da Boate Kiss? Mais de 80% dos jovens morreram a menos de 3 metros da porta de saída. Sabe o que é isso? Mais de 200 jovens empilhados, mortos aqui. E a 3 metros daquele irmão de camisa azul, estava a porta assim, eles estavam mortos. Mais de 200 jovens mortos aqui, por causa do pânico. Você consegue imaginar se 50 deles conseguissem ter paz? Calma, calma, a porta está aqui. Se 50 fizessem um corredor, 25 de cada lado, não morria ninguém. É mais do que despreparo, é mais do que não ter sistema de incêndio. As pessoas não entenderem o momento. As pessoas perderem a noção, perderem a razão. Nós somos o povo que temos mais de 8.000 promessas dentro da Bíblia Sagrada. O que está acontecendo no mundo está anunciado na palavra. Mas a igreja de Cristo, ela é guardada. Sempre foi guardada. Em todo tempo. Sempre foi guardada. Ah, meu Deus. Sempre. Nunca ele a deixou para trás. No ano 180 da era cristã, um imperador romano lançou uma moeda comemorando: acabamos com os cristãos. 182 acho que foi, estudei faz um tempo já quando fiz teologia. Ele lançou uma moeda comemorativa: fim dos cristãos. O cara morreu, se não se arrependeu, foi para o inferno, e nós estamos aqui 2000 anos depois. O cara que disse acabamos com o cristão, no ano 300 o cristianismo se torna a religião oficial do Estado. Por quê? Porque Satanás, quando viu que não conseguiu derrubar a igreja, ele se aliou a ela e ele corrompeu ela da mesma forma. Nós precisamos entender que nós somos a igreja de Cristo. Lembra que eu comecei falando: não existe o plano B. Ninguém frustra Deus. Ninguém. E não tem problema. Houve um tempo em Israel que todos se corromperam, todos se desviaram, todos foram atrás de Baal, todos foram atrás de Azerá. E Elias um dia estava desesperado: só eu fiquei. Deus, Elias, sabe de nada, inocente. Eu tenho 7.000 homens que ainda acreditam em mim. Eu tenho 7.000 que ainda esperam em mim. Nós precisamos conscientemente, não com força de pensamento, não, pela fé que carregamos, crer que Deus está no comando e Jesus está voltando. Lembra quando ele diz: resistiu o diabo na fé? Resistir o diabo na fé não é pegar uma cruz e dizer: sai capeta, sai capeta. Não, não tem nada a ver com isso. Resistir o diabo na fé é quando vem essas coisas, você diz assim para Satanás: eu sei quem eu sou, sei quem está comigo, eu sei para onde vou, isso não me assusta, eu tenho um Deus que me ama. Ah, mas não, calma, fique tranquilo, no problem. E se morrer? Morrer com Cristo. E se viver? Viver com Cristo. Pela fé que uma vez me foi dada, a servir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus alcançada, vou seguindo, feliz para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus.
De Deus quero vestir armaduras pro combate da fé e do amor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Ah, meu Deus! É por isso que eu vivo, é por isso que eu prego, é por isso que eu respiro. Não me importa mais nada, essa é a razão da minha vida. É só isso. Deus conhece o meu coração. Se hoje Ele falasse casas, eu estou fechando a cena, eu diria, posso continuar pregando? Se Ele falasse pode, eu sentaria numa praça, num banco de uma praça, porque eu não nasci com a igreja daquele tamanho. Eu nasci com um pai apaixonado pela obra de Deus. A primeira igreja que meu pai cuidou foi dentro de uma favela, gente miserável. Eu sei de onde eu vim, eu sei, mas eu também sei para onde eu estou indo. Isso é que é importante. Eu não prego, eu sei que o meu Deus me prospera, eu sou um homem próspero, glória a Deus, eu tenho tudo sobrando na minha vida, mas eu não posso entender que Deus morreu na cruz para isso. Eu não posso, ele é muito fútil, muito vago. Esse ano passei guerras da minha saúde como nunca tinha passado. Hoje estou bem, mas eu não sigo Jesus por causa da minha saúde. Porque quem serve Jesus por causa de uma saúde perfeita servirá Satanás quando ficar doente. Quem serve Jesus por causa do dinheiro vai servir o diabo quando der um salário melhor. Eu não sirvo por causa disso. Eu não tenho outra esperança, eu não tenho outra saída, eu só tenho Jesus. Não há outro Senhor, não há outro. Não existe. Nunca houve. Nunca houve. Várias religiões do mundo falam de reencarnação, mas ninguém fala de ressurreição, porque Deus não permitiu. Vocês podem plagiar os capeta, mas a minha obra um dia eu fui lá conhecer lá a igreja ali em Nova Trento da Madre Paulina. Fui lá conhecer, que disse que era um prédio lindo, é um prédio bonito. E lá está o ossinho do braço dela numa caixinha de vidro. Eu não digo que ela não foi uma santa mulher de Deus, que é uma mulher que amou cuidar de pessoas, não estou julgando ela, mas eu estou falando assim, aquela caixinha, aquela coisinha de vidro, eu vi, e eu pensei assim, tadinha, vai deixar o ossinho dela lá no túmulo dela, descansando. Eu saí triste daquele lugar, por causa disso. Eu não achei justo com ela, não achei justo. Mas quando entrei em Jerusalém, já tive algumas vezes lá, mas a primeira vez que eu entrei em Jerusalém, que eu fui lá no jardim do túmulo, e eu tipo assim, parei, não entrei de cara, fiquei, entrou uma galera, quando esvaziou eu entrei sozinho no túmulo. Quando eu entrei no túmulo, tinha uma plaquinha lá no fundo escrita assim: ele não está aqui, ele ressuscitou. Eu disse, ah, meu Deus, eu estou servindo Deus certo, eu estou seguindo Deus verdadeiro. Ah, eu sei para onde eu estou indo. Ele não está aqui. Ele morre, mas eu não sei nem onde eu vou dormir hoje à noite. Quer dizer, ele não tinha casa. Eu vi um bobalhão pregando esse dia que ele tinha uma casa na praia. Oh, hipocrisia do infernais. Só pode dizer que é filho do diabo o cara pregar uma besteira dessa sobre Jesus. Rapaz, ele é o dono do ouro e da prata, deixou seu trono de glória, ele veio para cá para ficar, vai falar merda para outro. Quando ele foi para ser enterrado, Horácio, até o túmulo dele foi emprestado. Bom, apesar de que ia ficar só 3 dias também, nem ia feder o túmulo nem nada. Tá entendendo? Os planos dele são eternos, não tem nada a ver com essa terra. A terra, os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não vão passar. Eu acredito muito que Deus, Ele está falando nesses dias para nós nos arrependermos e voltarmos para Ele.
E Deus não precisa da maioria, Deus só precisa da concordância. O que dois de vós ligar na terra está ligado no céu, não precisa da maioria. Se dois acreditam nessa palavra, está ligado no céu e ela é verdadeira, pronto. É o que precisa. Eu quero encerrando a minha palavra. Gostaria que você abrisse em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. É um texto que eu gosto muito, eu aplico muitos anos da minha vida. E eu prego essa palavra com segurança nesse lugar, porque aqui é um local que são filhos e eles sabem o que eu prego. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Quer dizer, ansiedade é um princípio de um estresse que pode inclusive levar a uma depressão profunda, borderline, coisa assim. A ansiedade quer dizer, você gera uma expectativa em algo que pode ser frustrada e você fica naquela expectativa e aquilo vai te frustrando, vai te judiando e daqui a um pouco você está sofrendo por antecipação. Então ele diz aí, para de sofrer por antecipação. Basicamente isso, né? É uma sofrência antes da coisa acontecer. Calma, relaxa. Então não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Olha o que ele diz. Em tudo, porém, a circunstância que surgiu, o problema que aparecer, apresente a Deus em oração com súplicas. Súplica com lágrimas, só que nunca esqueça de agradecer. E ele encerra dizendo, o versículo 6, com ações de graça, sempre agradeça que tem pelo que agradecer. Verso 7, depois dessa oração, quando você ficar preocupado com o barulho do vento, das águas, do casamento, da saúde, quando você ficar preocupado, vá para esse lugar de oração. Depois que você fizer essa oração com lágrimas, ele diz, e a paz de Deus, essa que nós crentes, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, essa paz que está prometida, e a paz de Deus que excede todo entendimento, quer dizer, não é uma paz que depende do vento cessar, é uma paz que depende da presença dele. Basta Jesus estar no barco, pronto. Paulo uma vez ele estava num barco sendo levado preso e deu uma grande tempestade e o barco ia se arrebentando nas pedras e o capitão do barco olhou, vai morrer. Paulo olhou para o cara e disse, relaxa, vai morrer ninguém não. Não, mas vai morrer, não vai morrer ninguém, fica de boa. O barco vai afundar, tá bom? Até porque eles ficaram 6 meses naquela ilha, que era inverno. Pensa, Paulo evangelizou aquela ilha, tocou o terror. Primeira coisa foi uma cobra mordendo na mão dele, chacoalha a cobra no fogo, os caras já começam a adorar ele. Ele é como Zeus. Chamava de um deus da mitologia grega. Aí disse, não, relaxa gente, nada a ver. Jesus é comigo, essa cobra disse que não fica de boa. Então, ninguém morre, o barco se arrebenta nas pedras, a turma chega, todo mundo vivia na areia. Por quê? Porque havia um homem naquele lugar que carregava a paz de Deus. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração, que fala do centro das emoções, e a vossa mente, quer dizer, tudo aquilo que pode se tornar uma depressão, tudo que pode se tornar um borderline, tudo que pode se tornar uma ansiedade. Ele diz, depois daquela oração, depois que tu apresentar a mim aquilo que está te preocupando, a minha paz que excede todo entendimento guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Agora fala da fé. Eu creio naquele que me guarda. E aí, se não bastasse já ele dá essa dica, agora ele dá uma orientação fundamental. Verso 8. Finalmente, tipo assim, agora que tu já entendeu, agora só com esse cuidado. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeire, quer dizer, pare de andar atrás de fake news, vai ver o que é verdade. Tudo que é respeitável, quer dizer, se preocupe com aqueles que ainda honram. Tudo que é justo, não vá atrás de quem está praticando injustiça, vai ver quem está fazendo justiça, quem está fazendo coisa certa. Tudo que é puro, então vai trabalhar com quem age com pureza de coração, quem age mal te afasta. Tudo que é amável, quer dizer, onde é lidado com amor. Tudo que é de boa fama, não anda com gente que tem má fama, nem que seja para te beneficiar, ande com quem tem boa fama. Se alguma virtude, o que é virtude? Virtude é o desejo resignado da prática do bem. Alguém que ama fazer o bem, essa é a pessoa que tem que estar perto de você. Se alguma virtude e se algum louvor, quer dizer, não é só Deus, mas louvar aquele que está fazendo alguma coisa certa, não adorar, louvar. Se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, quando você for botar a tua mente nos teus momentos de reflexão, ocupe a tua mente com as coisas boas.
Porque afinal de contas, esses dias tem um terremoto, não sei onde aqui, que ninguém sabe explicar, porque nós estamos em cima de uma placa tectônica e não tem fissura nenhuma, não dá para entender aquele terremoto. Teria que mexer com o continente para tremer a terra daquele jeito. Me lembro o nome da cidade agora. Então, se der um terremoto que mexer a placa da América Latina inteira, que o Brasil está em cima, um terremoto que mexer com tudo, se der uma tempestade terrível, os furacões, se o mar subir, e se Jesus voltar, está tudo bem. Que eu vim essa noite falar para você aqui, levante sua cabeça. Não tem para onde fugir, mas tem aonde se esconder. Salmo 91. Por favor, coloca lá para mim, Salmo 91. Aí eu encerro de verdade, tá? Porque quando o pastor fala que vai encerrar, vai mais meia hora, né? O que habita no esconderijo. Esconderijo não é casa, casinha, casebre, mansão, meia água. Esconderijo, aí nós estamos falando de um bunker de verdade. Aqui é um bunker de verdade. Aqui é na palma da mão do Criador. Aqui não falta oxigênio, não falta comida, não falta água, não falta sono, não falta paz. Nada, não falta nada. Aqui não falta dinheiro, não falta saúde. Aqui é um bunker offline. Tipo assim, é dele, só dele, tá lá, só com ele, não é para mais ninguém. Então, top of mind, né? Tipo assim, só com o cartão black tu entra nele lá no aeroporto. Que graças a Deus eu ganhei um esses dias, uma viagem direta não tinha um black, eu ganhei esses dias. Agora eu entro na sala VIP, coisa boa, irmão. Às vezes tu tá lá no meio do deserto, aquele calor miserável, tu para tomar um banho, e tem que ficar sentado naquelas cadeiras de plástico, lá, às vezes 12 horas. Agora faz o dia que eu ganhei um black, glória a Jesus, amém, irmão? Obrigado. Então, tipo assim, esse lugarzinho é dos filhos e das filhas dele. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio. Você está entendendo? Ele não está falando de casa, de casebre, de mansão, de negócios. Ele está falando de segurança. Meu refúgio e meu baluarte. Baluarte fala de fortaleza. Deus meu, em quem confio? Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, quer dizer, da armadilha, e da peste perniciosa, daquilo que tu não consegue se livrar. Ele te livrará. Vamos para frente. Cobrir-te-á com as suas penas, quer dizer, como uma águia, uma galinha, protege os seus, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês, escudo, quer dizer, fala de segurança, de broquel. Não te assustarás do terror noturno, quer dizer, não importa a hora que vai surgir, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio, fizestes do Altíssimo a tua morada. Fique em pé comigo, por gentileza. Eu quero orar com você, porque o Espírito Santo de Deus tem falado para mim que tem sido dias que muitas pessoas têm andado inquietas e angustiadas. A Bíblia Sagrada fala que nos últimos dias os homens entrariam em pânicos pelo bramir do mar, pelo vento, estariam apavorados. Mas esse não é o lugar da igreja de Cristo, da noiva do Senhor. O Senhor é o seu alto refúgio, a sua fortaleza. E ele diz, ó, e quando você estiver seguro nas minhas mãos, tu vai ver o que está acontecendo em volta, mas tu estarás protegido. Esse é o lugar dos filhos de Deus. Nós não estamos discriminando ninguém, mas o Senhor falou que esse seria o lugar dos seus filhos. Nós amamos como Deus. Jesus não morreu na cruz por causa do crente, ele morreu na cruz por causa do perdido. Mas as pessoas precisam se render a ele, precisam aceitá-lo. Ide por todo mundo, ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado, porém que não crer já está condenado. Então não é uma questão de maldição, é uma questão de justiça. Essa é a palavra do Senhor. Então hoje é uma noite de cura para a tua alma.
O Senhor quer que tu levante sua cabeça e descanse, porque Deus está no controle. Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu seguro, Ele é o teu broquel, Ele é a tua destra fiel. 1000 cai do lado, 10.000, mas tu não serás atingido, porque fizeste do Senhor o teu refúgio. Feche os teus olhos. Senhor, eu quero, Senhor, apresentar diante de Ti essa congregação. O Senhor está levantando, Senhor, mais um povo nessa cidade, um povo que Te ama. O Senhor sabe que quanto que eu amo esse bairro, Deus. Eu nasci aqui no Guanabara, na casa dos meus pais aqui no Guanabara eu nasci. Então o Senhor um dia fez eu começar o ministério aqui, mas hoje estou tão distante. E esse dia eu pensava, quem vai estar naquele lugar? E hoje Tu levanta um povo no meio desse bairro. Mas o Senhor está levantando um povo, Senhor, com os olhos dos céus, não com os olhos da terra. Pessoas que têm feito do Senhor o seu baluarte, têm feito do Senhor o seu esconderijo. Por isso eu creio, Deus, que tudo quanto fizerem prosperará naquilo que Te agrada. Eu decreto sobre cada casa, cada família aqui representada, a paz do Senhor, a todo aquele que creu na Tua palavra, a todo aquele que assumiu a Tua palavra, a todo aquele que se dispôs a viver dentro da Tua palavra. Nós decretamos a paz do Senhor sobre essa família, sobre esta casa, segurança, vida, saúde, saúde emocional, saúde psicológica, saúde financeira. Decretamos o Teu povo guardado, pois a Tua palavra diz que aquele que faz do Senhor o seu refúgio não sofreria os danos dessa terra. Cede sobre o Teu povo, a Tua igreja, que hoje, Deus, comece um novo ciclo, um novo tempo sobre a casa de cada um de nós, um tempo de paz, de harmonia, de alegria, vida, um tempo de saúde e um tempo de segurança. Querendo, eu Te agradeço, Deus, libera essa palavra como um decreto para todos aqueles que confiam no Senhor, para todos aqueles que descansam no Senhor, um tempo de paz, um tempo de alegria, de provisão e prosperidade. Assim o seja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dá uma salva de palmas para Jesus, queridos. Aleluia. Meu